Shalom, shalom, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor seja louvado por este tempo que nós estamos vivendo. Enquanto estamos vivendo, o Senhor seja louvado em todos os momentos, os sentidos, as circunstâncias e as situações, né? Nós somente agradecemos ao Senhor quando as coisas estão dando totalmente certas, né? Mas nós temos que ver Deus em todas as situações. Se nós olharmos para a Bíblia, a Bíblia está recheada de situações de homens, né, que têm propósitos, destinos, homens que perderam o propósito, mas o Senhor estava direcionando eles em tudo. E esses exemplos servem para que nós usamos para comparar tudo aquilo que nós vivemos, porque nós somos um espírito que temos um corpo e uma alma, e nós nos esquecemos disso. Nós esquecemos que nós somos seres espirituais. Então, nós vivemos apenas o que nós estamos vivendo, dia após dia, como se fosse apenas dias normais. E nós vivemos tudo aquilo que o Senhor desejou, sonhou, desenhou para cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Vamos orar por este período. Pai, eu te agradeço, Senhor, por este período de 7 semanas, Pai, aonde nós vamos estar orando, falando, jejuando, aprendendo das coisas do Senhor, neste período que vai anteceder a Purim. Nós sabemos que esta festa, Purim, né, uma festa dedicada a uma identidade, aonde nós vemos um povo ali que lutou por aquilo que era direito deles, mas que eles também viram toda a atuação do inimigo e a vitória do Senhor. Pai, todas as vezes que nós colocamos, Senhor, a palavra do Senhor como prática de vida, nós vamos viver todas as implicações que essa palavra pode proporcionar em nossas vidas. Teremos vitória? Sim, teremos vitória, mas teremos também experiências com elas, experiências que talvez não estamos esperando como seres humanos, como homens carnais, mas que o Senhor tem muito para nos ensinar. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Queremos apresentar esse período de 7 semanas diante do Senhor. Fala conosco, pegue em nossas mãos, caminhe conosco, esteja sempre à frente. A palavra do Senhor diz que o Senhor é quem está à frente das nossas batalhas. Pai, nós queremos edificar o nosso homem espiritual, queremos edificar a nossa casa, os nossos projetos, queremos edificar, Pai, esses 365 dias das nossas vidas, queremos edificar tudo no Senhor, porque por causa da aliança, Pai, que o Senhor já nos proporcionou na cruz. Obrigada, Senhor, pela entrega. Oh, Jesus, se o Senhor não tivesse nos amado tanto assim, talvez nós não teríamos as opções de caminhada. Que o teu Santo Espírito venha revelar coisas que nós precisamos ainda aprender. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. E hoje, Pai, no espírito do conselho, eu quero te pedir que os conselhos da tua palavra, Senhor, sejam luz em todas as áreas mentais e nas nossas emoções. Pai, que a nossa fé seja ativada dia após dia, porque é só isso que importa para o Senhor. Quando o Senhor disse, os meus olhos estão sobre a terra, procurando o coração os corações que são totalmente meu. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, Pai. Abençoa essa jornada, abençoa as casas, abençoa as famílias que vão assistir, abençoa as finanças, abençoa os propósitos, todos aqueles, Senhor, que estão trabalhando para que os propósitos, Senhor, venham se romper, que eles possam avançar, romper,
que eles possam, Senhor, lutar e ter, Senhor, resultados e obter vitórias e respostas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E assim seja. Amém, queridas? Em nome de Jesus? Então, colocando o Senhor à frente desse propósito, ele vai à frente e nós vamos trabalhando dia após dia. Aqui eu vou fazer segunda, quarta e sexta-feira. Amém, queridos? Esse ano os compromissos vão aumentando um pouco mais, mas nós vamos começando aos poucos e depois nós vamos engatilhando novamente para os novos propósitos em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá? Esse louvor é muito lindo. Ele se chama Teu Espírito em Mim, que é tudo que nós precisamos, né? Em nome de Jesus. Bom, então esse propósito desse ano, né, 2026. Seis fala de um pino de conexão, né, na letra Vav, fala do Senhor estar céus e terra. E isso é muito importante, queridos, porque nós precisamos, queridos, ver Jesus, ele é o foco de todo o nosso trabalho. Jesus, ele é o centro, né? Ele é o foco, ele é a essência, ele é a santidade que nós precisamos ter, ele é tudo, ele é a vida que emana de nós, né? Nós, como pequeno Cristos, nós precisamos colocar Jesus em tudo. Se Jesus não estiver, queridos, os nossos propósitos, eles podem ficar comprometidos, porque ele que trouxe toda a vitória em todos os propósitos e tudo que nós façamos, né? Então, a ele seja honra, glória, poder e majestade, né? Em nome de Jesus. E esse tempo aqui de resgatar heranças, né? Por que resgatar heranças? Porque ele é o sexto ano de 20, né? 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26. E quando estávamos próximo, um pouquinho próximo de virar esse 2026, mais ou menos setembro, eu me lembrei de uma palavra muito poderosa que é a palavra de Levítico, aonde o Senhor deixou uma palavra para Israel, né? Então o Senhor falou: olha, 6 anos vocês cultivarão na terra, 6 anos, né? 6 anos. No sexto ano, tudo que vocês produzirem, vai produzir por 3. Pelo sexto ano, pelo sétimo ano, que é o descanso da terra, e pelo oitavo ano, aonde vocês ainda vão comer. Então, esse sexto ano é um ano, queridos, de produtividade, é um ano de colheitas, é um ano que nós precisamos santificar tudo aquilo que nós já trabalhamos nos outros anos. Por quê? Porque se nós usarmos com sabedoria, queridos, não era uma palavra que ficou para Israel, é uma palavra viva. A palavra do Senhor se cumpre pela fé. Eu tenho fé para que isso aconteça. Então, eu tenho fé para observar que no sexto ano o Senhor deu 30, 60 por 100, essa semente foi multiplicada para que o movimento daquelas pessoas não parassem. A terra iria continuar produzindo, mas ela precisava de um descanso. E isso era muito importante ali. E o Senhor estava ensinando Israel, o Senhor está ensinando o seu povo, todos aqueles que observarem o profético, queridos, o milagre que acontecia ali na terra, eles eram participantes. Então, tudo aquilo que nós fazemos pela fé, acreditando, eu vou fazer porque, então esse ano eu vou receber uma colheita abundante. Queridos, você vai fazer segundo aquilo que o Senhor já está propondo e você está tendo por revelação. Então, você vai ativar sua fé? Eu vou ativar minha fé. Creia, porque o Senhor, ele é um Deus que ele alerta, que ele ensina, que ele dá um profético, que ele faz milagres. Pode dar errado? Pode dar errado. Muitas coisas da nossa vida pode dar errado. Só que nós não podemos fazer o quê? Nós podemos ficar decepcionados? Sim, nós somos humanos,
mas nós não podemos parar. Em muitas circunstâncias, nós sofremos ataques, porque nesse meio dessa caminhada, nós traçamos uma jornada, nós traçamos um propósito. E no meio desse propósito, dessa jornada, é claro que vão existir ataques, seja espirituais, de espíritos, seja de homens, sejam de palavras, sejam, pode surgir de qualquer forma, para que nós não cumpramos isso. E principalmente de seres humanos, queridos. Nós enfrentamos isso. O ser humano, ele não vai facilitar a vida de ninguém, nem os próprios irmãos. Porque, queridos, uma jornada de caminhada, né? Ela é, ela é traçada com muita propriedade. Você não pode parar. E muitas vezes nós vamos desistindo. E as pessoas que não conseguem, que vão desistindo nas suas caminhadas, ah, eu não acredito, essa palavra é bonita, a Bíblia é maravilhosa, mas não serve para mim. Eu já ouvi muito isso. Essas pessoas vão fazendo o quê? Quando eles vão vendo que a pessoa vai desempenhando uma jornada, falar, vamos ver até onde vai isso aí. Então, e essas palavras vão desmotivando. E é claro que nós precisaremos fazer o quê? Cingir os nossos ouvidos para não ouvir, para não deixar que essas palavras elas penetrem na nossa mente, no nosso coração. Porque isso é muito desanimador e o Senhor não tem parte com isso, né? O Senhor sempre falava ali com o povo. Ele falava: olha, eu só trabalho com corajosos, com valentes, com destemidos. Eu não posso trabalhar com as pessoas que vão acovardando, não tem como eu fazer. O Senhor é um Deus de milagres, queridos. Ele trabalha no impossível. Por isso que nós precisamos ativar essa essência do impossível. É o sobrenatural. Queridos, o Senhor ainda faz milagres e o sobrenatural pode acontecer, mas também pode dar muitas coisas erradas. E nós precisamos entender que isso pode dar errado. Jornadas que traçamos pode dar muita coisa errada, mas nós não podemos parar. Amém? Em nome de Jesus? Então, isso é um tempo de resgatar heranças. E nós olhando, querido, para Esther, ela só conseguiu porque havia muita coisa contrária. Não tinha como ela romper. Havia muita objeção. Havia um governo estabelecido ali, aonde já estava fechado. E ali Ramon falou assim: olha, aqui ninguém vai fazer, ninguém vai pôr a mão naquilo que eu já estou trabalhando. E ele trabalhou pesado, porque ele trabalhou na feitiçaria. Quando ele viu que poderia dar errado, ele foi ali, investiu na feitiçaria. E não havia meio dela vencer. Mas havia um povo que acreditava no eterno. Então, queridos, nós precisamos crer. Se eles criam no eterno e deu certo, imagine nós que temos Jesus, porque elas não tinham Jesus ainda, queridos, eles não tinham a vitória da cruz. Então, nós podemos acionar a vitória da cruz, porque nós somos por Cristo mais do que vencedores. Então, Esther, ela fez todo aquele trabalho, ela preparou, ela jejuou, ela colocou a fé em ação, ela fez a parte dela, ela falou: eu vou, façam um jejum, fiquem comigo, vamos ativar isso juntos, povo. E mesmo quando ela estava confortável, que ela falou: acho que eu não vou enfrentar isso aí, não. O tio chegou e falou assim: peraí, foi para esse tempo que você foi eleita. Então nós temos uma eleição. Alguém nos elegeu. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos uma geração eleita pelo Senhor, por Cristo, pequenos cristos, para romper. Então, se há um profético para nós cumprirmos em portais, porque as festas, os propósitos, os ciclos, as estações são portais espirituais que o Senhor deixou para o povo viver. Hã? Ah, que lindo aquela nuvem de glória lá no tabernáculo, lá no deserto. Ai, que lindo aquela coluna de fogo. Queridos, aquilo eram proféticos que são portais. E nós não podemos desprezar.
Não podemos desprezar as coisas que o Senhor tem deixado para nós. Esse resgate de herança, queridos, é muito importante. Ele é muito importante. Que resgate de heranças? Das coisas, das heranças espirituais que nos competem. Nós perdemos muitas coisas, queridos. Perdemos e não vemos que perdemos. Mas tem muitas coisas ainda para nós buscarmos, trazermos do céu para a terra. Né? Todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais por Cristo Jesus são nossas, nos pertencem. Então, nós precisamos fazer o quê? Olhar, observar e ir vivendo esses ciclos de Deus. Essas festas, as essências do mês, as palavras proféticas. Nós não podemos perder isso, queridos. Se perdermos isso, o nosso homem espiritual vai ficar muito em desvantagem. E se o nosso homem espiritual ficar muito em desvantagem, o homem carnal ele vai sobreviver e vai ser ativado no quê? Nas riquezas desse mundo. Não que elas não sejam boas, elas são boas se os movimentos forem para o reino, se os movimentos forem no Senhor. Se eu puder usar isso em favor das coisas que agradam o Senhor. Então, o Senhor, ele tem um objetivo muito grande, de que o reino dele não pare e que a justiça dele seja estabelecida. E que muitas pessoas vivam isso tudo, porque Jesus ele foi para a cruz, queridos, resgatar um povo. Um povo. O Senhor criou o homem para louvor e adoração dele. Então, isso não pode parar. Né? Nós precisamos continuar e ajudar os nossos irmãos a lembrar disso, porque nós estamos esquecendo de falar para as pessoas, né, sobre o evangelho do reino, o evangelho da salvação, e tudo que ainda as novas gerações que vêm vindo, queridos, precisam ouvir, porque elas precisam continuar até que o Senhor venha. Então, nós precisamos clamar até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém? Salmos 28. Hoje nós vamos introduzir e sexta-feira no Shabat, eu já vamos entrar já essas 7 semanas, né? Essa é a primeira semana. Salmo 28. Salmo 28 diz assim: A ti clamo ao Senhor, minha rocha. Não seja surdo para comigo, para que não suceda que te calares acerca de mim. Seja eu semelhante aos que descem na cova. Ouve-me as vozes súplices quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Davi estava suplicando ao Senhor: não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo as malícias dos seus atos. Dá-lhes conforme as obras das suas mãos. Retribui-lhes os que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para as suas mãos fazem, eles os derribará e não os edificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. 7. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a minha força, a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o, exalta-o para sempre. Então, o Senhor é a minha força. O Senhor é a força do teu povo. O que é a palavra força? A palavra força significa poder. Poder pessoal, poder social
e poder político. Político? Sim. Sabe o que significa político? Queridos, a palavra política, o político, é uma função que os homens denegriram porque abriram o coração para toda corrupção. Mas política é um modelo, é uma atividade governamental. O Senhor disse lá no Éden ao homem: multiplique, frutifique, dominai, seja governo, governe, né? Pratique essa atividade de ordem. Então, a política, ela é uma atividade de governo, ela é uma relação de interesses, ela é uma arte de negociar. E aí o que acontece? Acontece que, como nós já estamos vivendo uma situação tão contrária dentro da nossa nação, que quando nós olhamos para essa palavra, né, política, nós olhamos para isso e já olhamos para todas as coisas ruins que aqueles homens estão fazendo, usurpando, arrancando, denegrindo. E nós não podemos colocar a culpa em ninguém, a não ser naquele que deixou suas próprias funções. Então, nós, queridos, nós não podemos olhar e falar assim, puxa, vamos esperar, vamos orar a Deus para que Deus coloque uma pessoa melhor para governar. Queridos, houve uma eleição? Sim. Houve um roubo? Sim. Pode ter ocorrido um roubo nisso tudo. Mas isso também, queridos, é parte de uma igreja omissa que não empenha em falar da verdade e viver a verdade. Então, o Senhor é a força do seu povo, força, poder pessoal, poder social e poder político. O refúgio, né? O que é refúgio? Lugar de segurança, um abrigo, uma proteção humana. Ele é um salvador do seu ungido. Ele salva, ele liberta, ele livra dos problemas morais, ele dá vitória, o teu povo e abençoa a tua herança. O que é herança? Possessão, propriedade, porção, quinhão, direito. Apacenta e exalta para sempre. Quinhão. Eu gosto dessa palavra, quinhão, né? Porque quando Josué venceu todas as guerras e o povo precisou entrar na terra prometida, as tribos, Josué fez ali um sorteio. Então, ia dando os quinhões, o quinhão, uma porção de cada tribo. Quinhão saiu para a tribo de Judá, quinhão saiu para a tribo. Eu acho muito bonito. Então, nós temos um quinhão, nós temos uma porção para ser ah, adquirida e que nos pertence. As nossas heranças, elas espirituais, elas já estão disponíveis, mas cabe cada um tomar posse da sua herança. Quando nós falamos de herança, né? A herança, ela tem muitas coisas que envolve, tem as heranças. Na herança, nós vamos ver as bênçãos que ela vem, que são direitos legais, e também tem as heranças espirituais malignas da maldição. Então, nós vamos trabalhar tudo isso aqui nessas 7 semanas para que a gente entenda como, como a gente usufruir das nossas heranças e como a gente anular e paralisar heranças errôneas de comportamentos de iniquidades que as gerações também já deixaram e que hoje nós precisamos lutar contra para que nós possamos tomar posse daquilo que nos pertence por direito, né? Então, a herança, ela tem muitas coisas. E, por exemplo, condições para ser herdeiros, né? Nós precisamos aprender quais são as condições que nos garante que nós somos herdeiros, né? Existe uma herança que o Senhor Jesus deixou. E nós precisamos entender como que eu faço parte dessa herança e como que eu serei participante disso. E na herança também nós vemos que ela é feita através de uma divisão, né? Eu sou a inventariante da herança do meu pai. Então, ele já me deixou
Falou: olha, filha, você fica com as escrituras e você já vai sendo participante aí, vai no cartório, veja como que isso funciona, né? Vê tudo direitinho. E eu estava dando uma olhada, né, nas escrituras da casa do meu pai, né? Meu pai já é um senhor idoso, ele já tem 86 anos e ele falou: olha, qualquer momento o pai pode ser promovido. Então, veja se está tudo ok. E essas semanas eu estava dando uma olhada, eu falei para o meu marido, olha que interessante, só faltava uma coisinha na, nos documentos do meu pai. E a gente não ia perceber porque é, eu levei para o advogado, ele olhou e falou, tá tudo ok. Mas houve uma situação em que eu precisei dar uma olhada na escritura novamente, e uma pessoa fez essa revisão e falou para mim, olha, você sabia que a escritura do seu pai ela é bem antiga? E ela veio de primeiros herdeiros, depois segundos herdeiros, e olha só, e passou para o seu pai acabou comprando. E em vez de, ela pediu para mim uma matrícula, né? Toda casa tem que ter uma matrícula. E ela falou assim: olha, eu não achava essa matrícula, o número dessa matrícula eu não achava. E ela disse assim: olha, sabe por que você não acha a matrícula? Porque nós vamos ter que tirar ela. Ela existe, né? Mas como essa casa do seu pai veio de muitos herdeiros, o primeiro herdeiro, o segundo herdeiro, e depois veio para a mão do seu pai, ela tem transcrições, né? Mas a matrícula está lá na prefeitura, está tudo certinho, está tudo documentado, mas vamos tirar essa matrícula, imprimir ela, né? A gente pode até fazer um registro ali no cartório e pôr junto, porque é a única coisa que vai facilitar na hora de fazer a partilha dos bens, né? Quando o seu pai vir a falecer, porque está tudo pronto, o inventário está tudo prontinho. E eu falei, olha que interessante. Então, o inventário, quando você vai participar de uma herança, o inventário, ele é, o que que ele é? Ele é um documento que formaliza a divisão e a transferência do patrimônio. Então, muitas vezes, queridos, nós queremos as nossas heranças, mas nós não estamos aptos para recebê-la. Nós não estamos aptos para ver se a documentação está em dia. Nós não estamos aptos para ver se está tudo formalizado. Tem que ver se está formalizado as nossas heranças. Então, nós temos que ir lá olhar as irregularidades para tomar posse dela. E, quando nós estivermos prontos, a transferência completa virá. E aí é a hora de usufruir, pegar essa herança e novamente investir para que isso não se perca, né? Não percamos o poder da herança. Efésios capítulo 1. A gente tinha aberto e fechei Efésios. Estava abertinho e eu fechei. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, o nosso querido apóstolo Paulo estava orando pelos crentes. E ele disse assim, ó, a partir do verso 15: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do
do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, força, o que é força? Pessoal, social ou política. Nós precisamos saber qual que é o nosso chamamento. O que é que o Senhor tem preparado para nós? Para onde nós estamos indo? O que nós estamos vivendo? Qual que é a nossa herança no Senhor para que nós continuamos a falando as coisas do nosso Pai? E Esther, ela só conseguiu fazer isso porque ela tinha uma identidade de filha, né? João 1:18. Ela sabia quem ela era. Então ela tinha uma identidade. Sem identidade, a pessoa ela não sabe. Eu tenho um pai e eu não estou tão desamparada assim. João 1. João 1:11. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então, nós só vamos ativar as nossas heranças e nós temos a nossa possessão quando nós entendemos que quem nós somos no Senhor. Se nós tivermos uma identidade, queridos, as pessoas podem até chegar, os espíritos humanos, os seres humanos, ou a nossa própria humanidade caída dentro de nós, né? Falar assim: olha, não, 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 pare tudo isso, porque não tem como nós subsistirmos, né? Então, queridos, nós precisamos entender, por isso que a Esther falou: não, então eu vou tomar a minha posição e eu vou fazer. Então nós temos uma identidade, queridos. E o eterno Senhor, o Pai, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo está sobre nós. Mas a força e o poder da vitória da cruz é que nos garantirá todas as coisas. Mas nós precisamos ter olhos bons, porque nesse mês de Tevet, se nós não tivermos os olhos bons, Mateus 6:22, os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, teu corpo será plena luz. Nós precisamos ser homens visionários e olhar além daquilo que nós estamos olhando no físico. Os nossos olhos têm que ativar a fé. Então, nós precisamos ter fé naquilo que nós estamos vendo em Cristo Jesus. Nós precisamos ter fé nos nossos pés, para que a gente possa caminhar. Precisamos ser homens visionários, tá? E trazer a esperança, aquilo pelo qual nós já fomos designados para fazer, pelo poder deste amor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós temos muito para aprender com o Senhor, com a tua palavra. Nós precisamos acionar o elemento fé. Nós precisamos continuar. O Senhor é o Deus da promessa. O Senhor é o Deus que continua aliançado com o seu povo. Existem possessões, existem heranças, Pai. E nós precisamos colocar luz naquilo que nós estamos enxergando. Pai, que nossos olhos sejam visionários e olhe além daquilo que nós estamos vendo como físico.
Nós precisamos transpor a nossa visão e olhar lá na frente, Pai, porque existem possessões, heranças e terras a serem conquistadas. Nós precisamos continuar, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para todos os meus irmãos e as minhas irmãs que vão assistir essa ministração. Pai, que eles possam ser ativados. Querido, querida, sejam ativados. Ative o elemento fé. Comece a olhar, porque os seus olhos têm que ser bons. E aonde eu vou colocar os meus olhos? Nas heranças e nas palavras do Senhor. Porque é isso que vai me garantir. E eu vou continuar. Eu preciso continuar. Coloque a tua fé, a tua esperança no autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Não desanime, não pare, continue, avance, vá à frente. Deu errado, não tem problema. Caiu, levante-se, limpe-se e continue, porque é isso que nos faz ser filhos do Senhor. Jesus Cristo foi para a cruz, não foi fácil. E ele mesmo pediu para o Pai, Pai, me afaste disso aqui. Eu não quero tomar esse cálice. Isso será horrível para mim. Eu vou sofrer coisas, atrocidades. Contudo, seja feita a tua vontade. Então, há uma vontade do Senhor para nossas vidas, é que nós prevalecemos contra todos os dias maus da nossa vida, contra as adversidades. E isso vai fazer com que nós cresçamos e amadureçamos. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, fortaleça meus irmãos e as minhas irmãs, que haja poder, Pai, força, porque o Senhor é a força do teu povo, o Senhor é o refúgio, o Senhor é quem salva, o Senhor é o quem abençoa a herança, o Senhor é quem apacenta e exalta para sempre. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que eles sejam vencidos pelo desânimo. Todo desânimo cai por terra. Toda falsa palavra, tudo, Senhor, que paralisou, cai por terra. Meu Deus, na autoridade do nome de Jesus. Se existem, Senhor, muitas iniquidades para trás, pessoas que procrastinaram nas famílias, e ainda existe uma genética de procrastinação, Pai, seja repreendida na autoridade do nome de Jesus. Mas que eles possam entender, ver e ouvir que pelo Senhor nós podemos vencer, sim, porque o Senhor é a força do teu povo, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma quarta-feira abençoada, produtiva, transbordante, que as bênçãos do Senhor repousem sobre você. Todo dia pela manhã, o Senhor derrama sobre a terra recursos, misericórdias, recursos e a sua bondade. Então, nós temos novos neurônios para que nós possamos avançar, vencer e usufruir da bondade do Senhor, né? O Senhor mesmo disse para Moisés: a minha bondade passa por ti, Moisés. A minha bondade é grande, não tem fim. Então, nós precisamos usufruir de tudo isso, queridos, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, né? Em nome de Jesus. Shalom, shalom.